Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje é domingo e eu vou fazer com vocês aqui uma aula extra, tá? Essa aula é um tema que eu já estou devendo pro pessoal aqui do Instagram há bastante tempo, que é uma atualização do Harry Potter. Eu tenho uma apostila Harry Potter desde lá do comecinho aqui que eu comecei a trabalhar com feltro, e nessa época que eu fiz essa apostila, gente, eu trabalhava de uma outra forma. Então eu vou atualizar a forma como eu trabalho hoje aqui e vou mostrar para vocês, tá? São os mesmos moldes, mas com algumas diferenças de molde e de costura, tá bom? De construção da peça, para tornar a peça uma peça mais ágil de ser confeccionada e mais durável também. Com o tempo, meu fluxo de encomendas foi aumentando e eu vi essa necessidade de mudar aqui para uma confecção mais prática e mais ágil. Então, vamos começar aqui pelos moldes do corpo e os moldes dos bracinhos do Harry Potter. Esses aqui eu já risquei no feltro nude e já costurei no ponto reto aqui na máquina, tá? Vou refilar e vou desvirar o corpo e os braços. O corpo eu só deixei a abertura para desvirar aqui no pescoço. Parece que não vai passar, que vai ficar muito curtinho, mas passa. Todas as minhas peças eu desviro pelo pescoço, desde que não seja costurada com nenhuma outra camada de feltro, tá bom? Então vamos lá. Prontinho, já desvirei aqui o corpinho, ó. E já desvirei os bracinhos também. Lembrando que o corpo eu costurei no ponto reto toda a volta, deixando uma abertura para desvirar somente aqui no pescoço. Se você for fazer no ponto caseado, você vai fazer o de praxe, vai recortar no risco e vai casear e vai encher da maneira que você já está acostumado. Agora vamos para as roupas. Para fazer a calça, nós vamos precisar riscar aqui no feltro preto, tá? Conforme tá lá no molde 2 vezes. Geralmente, gente, eu não faço assim. Eu risco no feltro e já costuro no risco. Porém, hoje eu estou sem o feltro preto para fazer essa aula. Eu aguardei chegar e não entregaram o meu feltro. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que estampar um feltro para trabalhar essa peça hoje. Como ela não é uma peça de encomenda, vai ficar para mim, então não tem problema. Olha só, desse lado tá marrom, então desse lado vai ser o avesso. E o lado preto vai ser o lado certo, tá bom? O lado marrom é porque eu estampei o preto no feltro marrom. Vou colocar frente com frente aqui o meu feltro. Lembrando, na hora de fazer na máquina de costura, você só vai riscar e costurar no risco, deixando aberto a cintura e os pés, tá bom? Esse daqui eu já deixei com, já estampei com a margem de costura, porque como ele tem cor estampada, eu precisei recortar a cor para trabalhar. Então tá. Vou fazer a costura nas laterais, no meio das pernas, e vou fazer a costura na outra lateral. Vou fechar e vou desvirar essa peça. Prontinho, gente, ó. Já desvirei a calça e ela tá prontinha. Lembrando sempre que meu feltro tá aparecendo 2 cores, porque eu estampei por falta do feltro na cor preta para gravar essa aula hoje para vocês. Essa calça eu vou vestir no corpinho antes de fazer o enchimento. Então, eu já vou fazer isso agora. E antes de encher a calça não, perdão, antes de vestir a calça no corpo, eu vou dobrar a barra um pouquinho. É até bom que ela tá de 2 cores e vocês vão poder hoje enxergar aqui essa aula com o feltro preto até melhor, ó. Esse marrom, lembrando que é o avesso do meu filtro. Eu dobrei um pouquinho, porque na hora de colocar o sapato vai ficar mais fácil, tá? Vou vestir a roupinha, né, a calça no feltro, no corpinho sem encher, tá? Prontinho, ó. Já enchi, já ajustei certinho. E é por isso que eu dobro a barra, porque depois a gente vai precisar colocar esse pezinho no sapato, e aí esse espaço vai ajudar, porque depois que a gente encher essa peça, fica difícil de dobrar a barrinha do feltro. Aqui agora, eu vou fixar essa calça no lugar com um pouquinho de cola quente, para na hora de fazer o enchimento, essa roupa não ficar saindo do lugar e não ficar torta. Agora, a gente vai fazer os sapatos. Para fazer os sapatos, eu vou utilizar esses 2 moldes. Esse é o molde do sapato, esse é o molde da sola de feltro. Aí no molde de vocês, vai ter também o molde da sola para vocês trabalharem com papelão. Eu trabalho com sola de MDF, tá? Eu padronizei os meus sapatinhos para trabalhar com sola de MDF, porque me agiliza na produção e também porque a peça se torna mais estável e mais resistente, tá bom? Esse feltro também tá estampado, por isso que ele tá tendo 2 cores. Então, lembrando sempre, o preto é o lado certo, o marrom, nesse caso aqui, é o lado avesso. Eu vou dobrar as 2 partes aqui e vou alinhar essa parte do molde do sapato. Vou fazer uma costurinha, vou fechar aqui com meio pé de máquina. Esse sapatinho, gente, é o jeito que eu faço basicamente todos os meus sapatos. Eu tento adequar sempre assim, ó. Tá do lado avesso aqui, o preto tá pra dentro. A sola, eu vou dobrar no meio, tá? Não, perdão, tô dobrando errado. A sola eu tenho que dobrar com o avesso pra dentro, porque ela vai entrar assim aqui. Dobrei, achei aqui as 2 pontinhas do meio. Eu vou alinhar aqui
com essa costura que a gente fez e encaixar exatamente nessa divisória da costura com a parte do feltro, a parte direita do feltro pra dentro, né? Que é, no caso, a estampa ou... Aqui, ó. Vou alinhar assim e vou fazer uma costura em toda a volta. Eu tô fazendo na máquina, então eu tô costurando para desvirar. Se você for fazendo um ponto caseado, você coloca aí a sola que você tá acostumado a usar, seja de papelão ou de MDF, e faz o ponto caseado normalmente, tá? Já costurei a sola e agora eu vou desvirar. Eu coloco a sola de MDF aqui por cima, porque daí agiliza muito aqui a minha vida. Coloco um pouquinho de cola de silicone no fundo. Eu uso a cola de silicone porque eu vou movimentar esse MDF aqui dentro para ajustar. Se eu fizer isso com a cola quente, ele não vai deixar. Na primeira vez que o MDF encostar na sola de feltro, ele já vai ficar grudado e não vai deixar eu alinhar. Coloquei a minha sola aqui dentro, então eu vou alinhar direitinho para as costuras ficarem bem certinhas e esse pé não ficar pisando torto, tá? Prontinho. Só tirando aqui os fiapos de cola que me incomodam. Olha só, tá? Vou fazer isso nos dois. Vou fazer o mesmo processo para o outro sapatinho. Prontinho, gente, ó. Já fiz aqui o outro sapato e nós vamos reservar aqui junto com o corpo e com a calça que já está pronto. Agora nós vamos fazer o casaco, gente. Para fazer o casaco, ó, eu também precisei estampar o feltro na cor preta, porque eu tô certa. Então, eu aproveitei e estampei o feltro vermelho. Então, ele ficou o avesso vermelho e o lado de fora preto. Eu tenho aí no material de vocês dois moldes para fazer esse casaco, tá? Que é, primeiro molde, é um molde inteiriço assim, que não tem a abertura no pescoço. E tem o segundo molde, seria o molde de trás e o molde da frente do casaco. Qual que é o intuito desse molde? É que vocês recortem assim como eu fiz, tá? E depois vocês abram ele ao meio, para vocês costurarem aí de uma maneira mais fácil. E nessa parte do molde que tem o V da gola, você também vai recortar. Desse jeito assim. E aí também já vou aproveitar e vou marcar aqui aonde que vamos abrir a frente desse casaco. Essa divisão é para abrir o casaco. Você pode tanto recortar e separar o molde, como só dobrar, como eu fiz aqui. Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou já separar esse molde. Vou passar aqui o isqueiro para tirar os de espanda que eu passei. Esse preto eu isqueiro com os de espanda, que é aquele giz que apaga com o calor, tá? Então, eu vou colocar aqui frente com frente do meu casaco. Vou alfinetar alinhando bem e vou costurar ali na máquina. Fechar essa parte de cima do braço e vou fechar essa lateral toda, que já engloba a manga e aqui o corpo do casaco. Lembrando, se você vai fazer no ponto caseado, você já faz o seu caseado no lado certo, tá? Pronto, fiz a costura, vou tirar os alfinetes e vou repetir aqui o processo do outro lado. Lembrando que eu fecho aqui a parte de cima até onde começa aqui o recorte em V, tá? Do casaco, que é onde a gente vai colocar a gola já já. Vou alinhar o outro lado igual eu fiz aqui e vou fazer as mesmas costuras. Vou fechar a parte de cima do braço e vou fechar aqui toda essa lateral também. Prontinho, gente, já costurei. Agora, a gente tem que colocar a gola. Para costurar a gola, eu vou desvirar o meu casaco. Então, se eu fiz aqui na máquina e preciso desvirar, eu vou desvirar antes de aplicar a gola. Se você fez um ponto caseado, não precisa. Pronto, gente, ó, já fiz aqui, já desvirei, e agora a gente vai aplicar a gola na parte de dentro, tá? A gente vai pegar essa golinha e dobrar ao meio. Vamos achar o meio da gola. Eu vou riscar aqui com giz, porque depois eu consigo apagar. Então, aqui é o meio da minha gola. Essa parte do casaco, essa parte reta aqui de cima do pescoço, eu vou dobrar e também vou achar o meio dele aqui na parte de dentro. Achei aqui o meio. Vou juntar
o meio, com o meio, e vou prender com o alfinete. Eu começo aqui do meio, para não ter o perigo de um lado da gola ficar maior que o outro na hora que a gente vai ajustar. E aí, a gente vai encaixando ele aqui, ó, na parte de dentro. Prontinho, gente, ó. Eu encaixei a gola aqui na parte de dentro, tá? Ó, ficou retinho aqui com essa parte de cima. Eu vou passar uma costura do começo da gola até a pontinha aqui e depois eu vou desvirar. Lembrando, deixa eu pegar o molde aqui. Na hora de costurar, essa parte, ó, a gola tem uma parte arredondada. Essa parte fica pra baixo, tá? Então, você vai encaixar assim, ó, o lado reto do molde com o casaco. E a parte arredondada fica pra baixo, tá bom? Vou passar uma costura aqui e já volto com ela presa. A gente desvira e o casaco está pronto. Prontinho, gente, ó. Passei a costura aqui do começo da gola até o final. E aí, eu vou desvirar pra ela ficar com essa costura que eu fiz aqui embaixo, escondidinha. Vou prender ele na posição certinha aqui pra vocês verem direitinho. Prontinho, gente, ó. Já está com o casaco, essa parte vermelha ficou pra dentro. Aqui na gola, eu vou passar um pouquinho de cola quente pra ajustar a gola assim na posição certinha que eu quero que ela fique. Eu não gosto de deixar a gola solta. Então, eu vou levantar aqui a parte de trás. Não precisa colar ela inteira, né? Mas eu gosto de deixar ela bem ajustadinha, pra depois a peça não ficar bagunçada. Lembrando que eu estou fazendo com esse feltro que está de duas cores, porque eu precisei sublimar a parte preta para ter o feltro preto que eu tô sem aqui. Eu precisava gravar essa aula, tá? Mas vocês vão fazer aí na cor preta normal, conforme tá lá nos moldes de vocês. Prontinho, o casaco tá pronto. Ó, a golinha fica aqui por fora, dobradinha, fica bem bonitinho. E é um modelo de casaco que vocês podem utilizar não só pro Harry Potter, mas qualquer outra peça, tá bom? Lembrando que é o seguinte, se vocês forem utilizar esse casaco para outro boneco, utilizem também o mesmo molde do corpinho. Porque esse corpinho que eu fiz pro Harry Potter é um corpinho mais magrinho do que o que eu costumo usar, tá bom? Ele é um corpinho específico. Vou deixar guardadinho aqui. Ah, outra coisa, peraí. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui é o escudo, vou colocar na palma da minha mão pra vocês verem direitinho, que eu vou colocar aqui no casaquinho dele. Esse daqui, eu deixei pra vocês essa arte, uma folha A4, lá junto com os materiais, tá? Junto com os moldes. Eu faço o seguinte, eu recorto ele, imprimo no papel fotográfico, recorto, deixando essa margenzinha branca, que fica bem bonitinho, ó, tá? E aí, em cima, antes de recortar, aliás, eu passo uma fita de embalagem, tá? Ou então, se você tiver um contact aí, você passa. Pra quê? Pra ficar plastificado, ó. Você pode ver que ele tá bem brilhantezinho, tá? Pra ficar plastificado. Porque eu não gosto de deixar isso aqui só no papel, porque alguém pode derramar um líquido, alguma coisa e borrar, tá bom? E também o plástico, ele vai proteger o papel fotográfico, porque o papel fotográfico sem proteção, com o tempo, né? Não muito, não pouco tempo, mas com o tempo, ele vai perdendo a imagem. Como vocês bem sabem, a imagem ela vai sumindo, tá? Então, essa proteçãozinha é necessária. Passei aqui uma colinha de silicone e vou colocar o escudo bem aqui, ó, no finalzinho da gola, nessa parte mais larguinha aqui do feltro preto. Vamos aproveitar também, geralmente eu coloco mais no corpo do boneco, mas aí a gente já coloca os botõezinhos, tá? Que são meia pérolas pretinha. Prontinho, gente, ó, já peguei aqui a meia pérola na cor preta. Essa daqui, se eu não me engano, é a de 6 milímetros, tá? Mas pode ser a de 8 também. Pode ser que você tiver aí, desde que ela não seja muito grande, né? Ó, esses dois botõezinhos eu vou colocar aqui bem no começo, bem no final da gola. Vou colocar 2 pinguinhos de cola quente. E vou colocar aqui a meia pérola. Aí é bom que já fica pronto também, quando for botar no corpo, não precisa fazer mais nada, ó. Essa alfinete que eu botei aqui é para o feltro assentar. Quando a gente desvira o feltro, ele acaba ficando um pouquinho armado. Então, eu dobro ele todinho no jeitinho e alfineto, enquanto eu vou fazendo a peça. Eu vou passar aqui o isqueiro na parte de dentro para assumir aquela marcação do giz que eu fiz. E também eu gosto de passar
o isqueiro, ó, em todas as pontinhas do feltro, onde a gente recortou, pra tirar os pelinhos que ficam arrepiados. Aqui na manga, também já vou deixar no esquema pra vestir. É igual eu fiz com a calça. Eu vou dobrar a manga um pouquinho. E já vou deixar dobradinho, porque na hora que eu for encaixar os braços, isso facilita a minha vida aqui. Pronto. Vou reservar. E agora a gente tem aqui já pronto o corpo com a calça, o casaco e os sapatos, tá? E agora a gente vai fazer o colete. Aí eu já posso encher o corpinho, já colocar o enchimento no sapato e já colocar essa peça já de pé cheia e fica faltando somente a cabeça. Bom, gente, agora nós vamos fazer aqui o colete, que é a última peça de roupa do Harry. O molde de vocês tá assim, tá? Eu já deixei o desenho, como tem que fazer aqui, com relação aos detalhes. Você pode fazer isso no pontinho decorativo na máquina, pode fazer com tirinhas de feltro, como eu vou fazer aqui na gravata, pode fazer também com tinta de tecido, essa decoração do colete. Aqui no meu caso, eu já tô utilizando o painel com a estampa, tá bom? O feltro estampado. O molde, ele vem assim, com essa gola em V pra você recortar. Porém, na hora de recortar, você vai fazendo feltro duplo e vai recortar duas partes iguais. Só que em uma delas você vai abrir o V e a de trás vai ficar inteira, que vai ser as costas do colete, tá? Passa a costura nas laterais e vamos desvirar. Colete não tem segredo, gente, é a peça mais fácil aqui dessa aula. Desvirou, vai ficar dessa forma assim. Agora aqui por dentro eu preciso colocar a parte branca da camisa. Eu peguei aqui um retalhinho de feltro que eu preciso que um lado dele seja reto. E vou colocar aqui por dentro. Vou alinhar tudo direitinho e depois eu faço a colagem, olha só. Por enquanto, temos a parte de dentro da camisa, tá? Eu ainda não vou colar porque eu quero alinhar aqui a minha gravata. Recortei aqui o molde da gravata. Aí, no molde da gravata também tem o desenho pra vocês fazerem as tirinhas vermelhas, tá bom? Como vocês bem desejarem. Ou de feltro, ou de tinta. Eu tô utilizando aqui uma tirinha de feltro bem fininha pra fazer o detalhe aqui da gravata. Olha só, já recortei aqui as tirinhas de feltro e eu vou colocar a gravata aqui pela parte de cima, por isso que eu não colo antes, tá? Vou alinhar tudo direitinho, centralizar, e aí eu vou colar a gravata no feltro branco e aqui mesmo por frente, ó, eu colo aqui essas beiradinhas do colete pra ficar tudo ajustado. Prontinho, gente, ó. Ficou pronto aqui a primeira parte do colete. Vou pegar aqui o corpinho do Harry e vou vestir o colete aqui no corpinho antes de fazer o enchimento, tá? Vou colar aqui, ó, essa parte de dentro branca no pescoço pra essa roupa não ficar saindo do lugar agora que nós vamos fazer o enchimento, tá? Pronto. Agora nós temos todas as partes do Harry prontas e vamos fazer a montagem. Temos aqui o casaco, temos os sapatos e temos a cabeça dele, que nessa altura aqui já está pronta, tá? A primeira aula que eu vou soltar é a aula da cabeça e depois a do corpo, ok? Eu vou encher os bracinhos e vou encher o corpo. E a gente vem pra colocar ele no sapato, tá bom? Bom, gente, ó, já fiz aqui o enchimento do corpo e o enchimento dos bracinhos também. Agora, eu vou colocar um pouco de fibra aqui na parte da frente dos sapatinhos, pra gente poder colocar aqui o corpo no sapato e depois termina de fazer o enchimento com o pé já colocado. Eu só vou colocar um pouco de fibra, gente, nessa parte da frente, tá? Porque depois fica mais difícil de encher com o bonequinho já colocado aqui. Prontinho, ó. Coloquei a fibra, mas eu deixei espaço aqui, nessa parte da abertura, que dá inclusive pra ver o MDF, tá? Porque é aqui no MDF que eu vou, na sola, né, seja de MDF ou de papelão, que eu vou colocar a cola quente e vou já colocar as perninhas aqui no sapato. Na hora de fazer a colagem aqui, é a hora que a gente já alinha certinho aqui como vai ficar os pezinhos da peça, tá bom? Aqui na parte de baixo. Enquanto seca a minha cola quente, eu vou botar um pedaço de palito de churrasco no pescoço da minha peça. Lembrando que essa é uma peça decorativa, então não tem problema de eu colocar o palito de churrasco.
Se você for fazer uma peça para uma criança manusear, informe para o responsável que tem uma haste de palito aqui dentro, ou então você pode trocar essa haste por outro material, tá? Eu geralmente coloco somente até um dedinho abaixo aqui ou dois abaixo daqui do ombro, para que não dê a oportunidade só desse pescoço dobrar eventualmente. Cortei aqui o meu palito e vou fechar esse pescocinho com a cola quente. Apertando aqui com o alicate, gente, para não queimar o meu dedinho. Prontinho, ó. Com o pescoço fechado, agora também já deu tempo de secar aqui a parte de baixo quando a gente colou. Pra fazer a gola, eu vou cortar aqui um pedacinho de feltro branco, tá? De mais ou menos de 1 centímetro. Vou cortar a pontinha dele. Chanfradinho assim, ó. E vou colar na volta aqui do pescoço. Essa vai ser a golinha do Harry, tá? Eu corto sempre esse pedacinho de feltro um pouco maior, pra depois eu refilar o que sobrar, tá? Não preciso ficar fazendo medida, molde, que isso aqui é muito simples, ó. Corto aqui a parte que sobrou. Agora, eu vou passar um isqueiro aqui só pra abaixar os fiozinhos, tá bom? Antes de colocar a cabeça. Vamos agora, gente, terminar de preencher aqui a parte de baixo do sapato. Lembrando que a gente só colocou fibra aqui na parte da frente. Então, aqui pela abertura lateral, ó, o sapato fica abertinho por aqui, a gente vai terminar de fazer o enchimento fazendo o movimento para a fibra ir pra frente, para o sapato ficar bem durinho, tá? Faça isso sempre com a peça de pé na superfície plana, para você já ir enchendo e dando o equilíbrio que a peça precisa para ficar de pé. Olha só, pessoal, enchi aqui as partes que faltavam, tá? A diferença. Esse daqui tá bem murcho, olha só, dá até pra ver, e esse daqui tá bem cheinho. Agora, eu vou costurar no pé essa calça. Agora, eu vou fazer uma costura, gente, pra prender esse sapatinho no pé. Pra dar mais firmeza ainda nessa costura, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na lateral, eu vou dobrar a pontinha do sapato pra baixo, pra dentro, né, no caso, ó. Fazendo isso, o seu pezinho, ele cria mais estrutura, porque a gente vai costurar o feltro dobrado. Vai ficar ainda mais firme, tá? E mais fácil de costurar também. Ó, fica dessa maneira aqui, dobradinho, tá bom? Agora, eu vou fazer uma costura, não precisa ser nenhum ponto muito bem acabado, até porque eu tô fazendo com a própria linha preta, ó. É uma linha, como fosse uma costura invisível, que eu pego, um ponto pega na perninha do boneco, outro ponto pega no sapato. Prontinho, gente, ó, feito aqui a costurinha, eu costurei o sapato na perna. E aí, eu vou desdobrar agora essa barra dessa calça que eu dobrei, que é essa parte marrom que vocês estão enxergando aí, que não deveria estar aqui. Vou fazer o mesmo procedimento aqui na outra perna. Vou completar o enchimento do sapato, vou dobrar a barrinha do sapato pra dentro, vou costurar o sapato na perna, equilibrar bem essa peça, vou desvirar a barra, colar a barra no lugar, vou fazer todo esse procedimento, só que na outra perninha, combinado? E aí, eu volto com ele pronto, e aí a gente já vai colocar os bracinhos e o casaco, e colocar a cabeça, e finalizamos aqui o nosso hair. Agora, a gente vai fazer a colagem dos braços e colocar o casaco, gente. Lembrando também que nessa ocasião aqui, eu tô utilizando o casaco com a parte de dentro vermelha, eu vou lembrar isso pra vocês o tempo todo, porque eu não tinha o feltro preto aqui em mãos, e eu estampei a cor preta num feltro vermelho. Por que você não fez no marrom, Vânia? Eu já vi por aí na internet algumas pessoas fazendo a parte de dentro do casaco vermelho. E aí eu lembrei que se fosse pra fazer com um feltro diferente, era melhor fazer com o vermelho, que já combinaria mais. Pra colocar os bracinhos no casaco e no corpo, eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que a gente dobrou aqui a manguinha? Eu fechei aqui também, nem mostrei pra vocês, eu fechei os bracinhos com cola quente, tá? E com o alicate, igual eu fiz no pescoço. Vou colocar o bracinho pela parte de fora da manga e vou girando, fazendo esse bracinho entrar aqui na manguinha do hair.
pela parte de dentro agora, eu vou puxar com o meu alicatinho. Gente, esse alicate aqui, ele custa acho que uns 5 reais. E ele quebra um galhão aqui pra tudo, ó. Opa. Ó, ficamos assim, tá? Os bracinhos estão vestidos no casaco, mas sem o corpo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar cola. Deixa eu pegar uma outra cola quente aqui. Pronto, peguei aqui outro bastãozinho de cola quente, que o meu já tava pequeno. Vou passar cola aqui no bracinho, onde seria, no caso, o ombro, tá? Ó. E vou colar aqui, ó. No colete, diretamente. Vou aguardar um pouquinho pra ele esfriar. Olha só, pessoal. Depois que você alinhar o casaquinho, desdobrou as mangas direitinho, o que você vai fazer? Você vai levantar, abrir aqui a parte da frente do casaco e você vai colar aqui por dentro do ombro, tá bom? E aqui na lateral. Ou seja, você vai ajustar o seu casaquinho assim na frente, na posição que você quer que ele fique. Como eu colo os braços aqui direto no colete, eu sempre procuro passar cola aqui, ó. Eu levanto essa parte e passo cola aqui pra a pessoa não levantar o casaco e ter essa visão do braço colado lá de baixo. Nesse casaco aqui, em questão da aula, eu não vou fazer isso, porque depois, quando o meu feltro preto chegar, eu vou trocar esse casaco. Corpinho ok, vamos colocar a cabeça. Ó. Com a cabecinha dele pronta, a gente já tinha deixado aquela primeira abertura aqui pra ajeitar a fibra. Eu vou abrir ela somente um pouco mais. Se você tiver dúvida, Vânia, como é que eu faço pra saber o tanto que eu tenho que abrir? Você vem aqui e mede, risca aqui a largura do pescoço, faz uma marcação e corta um pouquinho menor, pra você poder lacear, tá bom? Vou abrir a fibra aqui pra passar o pescocinho. Pra colocar a cabeça da peça, gente, eu sempre uso cola de silicone, porque ela me permite ajustar. Eu vou abrir um caminho aqui pra essa cola passar e vou colocar a cola lá dentro. Essa cola aqui, ela tem a função de colar o feltro do pescoço junto com as fibras da cabeça, gente, aí não sai. É muito difícil pra tirar. Eu já precisei tirar uma cabeça dessa uma vez, misericórdia. Deu um trabalhão, ó. Se oriente também, eu vou colocar ele de frente pra vocês, pra a distância que você vai colocar dessa cabeça do ombro, tá? Pra ele não ficar muito pescoçudo e não ficar sem pescoço também. A maneira certa é a peça de pé, de frente pra você. E aí você ajusta certinho a altura que vai ficar esse pescocinho dele. Colocamos aqui a cola de silicone na parte de dentro, tá bom? Essa cola já vai ser suficiente pra colar todo esse feltro daqui, ó, no pescoço. Essa peça Harry Potter não é uma peça que tem uma cabeça muito pesada, então não tem necessidade de costura. O que eu faço para reforçar? Eu venho aqui com a minha pistola, limpo o bico da pistola de cola e coloco aqui por baixo, ó. Debaixo do queixo, bem na divisão onde está a abertura do feltro, eu coloco um pouquinho de cola. Ajusto ele assim e vou botar um alfinetinho até ele secar. Dessa forma, ele tá preso na frente e tá preso atrás. E ainda tem mais uma coisa que vai prender esse pescocinho aqui na cabeça, que é o cabelo, tá? Ó, assim que ele ficou. Aqui na parte de trás, eu vou erguer aqui o cabelo da forma que tá e vou passar cola. E vou tirar aqui o alfinete que tá colando na parte da frente do queixo. Vou olhar de frente se não ficou algum excesso de cola aqui. Se ficou, o que você vai fazer? Você vai vir com a pistola, o bico da pistola limpo e só vai passar assim pra poder ajustar, tá? Vou olhar de frente também se não tem alguma parte do cabelo que eu possa colar pra ficar mais bonito. A partir daí é tudo bom senso e prestar atenção na peça que você tá fazendo, tá? Final das contas, o que você vai fazer? Vai pegar uma fita crepe, vai passar nessa peça toda, principalmente porque ele é preto, tá bom? E vai tirar todos esses pelinhos brancos, essas coisinhas que vai pegando aqui dos outros feltros. E no final, vocês vão, com o tempo, se acostumar que eu sou a doida do isqueiro. Eu vou passar um isqueiro em toda a minha peça, pra poder tirar os pelinhos levantados, tá bom? Tomando sempre muito cuidado, pra não queimar a peça. Toma cuidado com cola. Cola é inflamável, tem cola que pega fogo fácil. Eu já botei fogo na cabeça de um boneco Bob, o Bob do Fantástico Mundo de Bob, porque eu fiquei com o isqueiro parado muito tempo aqui atrás e tinha uma cola de silicone fresco aqui. Eu fiquei segurando, não, é um boneco muito grande, eu fiquei segurando o boneco. Daqui a pouco eu senti um calor no meu dedo, assim, quando eu virei, tinha um buraco, assim, que o fogo pegou na cola, então tem que tomar cuidado. Gente, tá pronto o nosso Harry, tá?
Depois eu vou tentar trazer os outros personagens do tema. Aqui a gente tá ficando com uma playlist, tá bom? De todos os temas. Então, quando vocês vierem aqui no canal, cliquem na playlist que vocês vão ver todos os vídeos na mesma sequência, para que vocês possam fazer as pecinhas de vocês. Nosso Harry Potter tá atualizadíssimo, tá pronto. Olha só, tá bom? Essa peça é linda. Ele ficou com mais ou menos 30 centímetros. Vamos medir? Deixa eu ver ele de pezinho. Ficou com 29 centímetros essa peça, tá? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Deus abençoe e acompanhe a gente lá no Instagram. Todos os links para saber dos moldes dessa peça, para conhecer o nosso clube de assinatura, tá aqui abaixo do vídeo, tá bom? Só clicar, dar uma chegadinha lá no Instagram para você entender como é que funciona, para você conhecer os outros trabalhos que a gente aqui tem no ateliê. Um beijo e até já já na próxima aula.